É daquele tipo de pessoas que primeiro amadurece e depois é aquele fruto que amadurece e que se desprende quando passa o vento que ele merece. Ok. Há um dia que esse vento vai passar e vais ver que a manga própria vai cair. Ok. Dá vontade. Queria aproveitar também, dar um boa tarde ao meu amigo aqui da técnica, que sem ele nós não estaríamos aqui, e desde já agradecer o facto da deslocação feita por vós, porque regra geral, quando a gente vai ao barbeiro, vai bem. Quando o barbeiro vem a nós, cobra a deslocação. Até os mecânicos, não sei, hoje toda a gente quer cobrar a deslocação. Vocês vieram aqui de livre vontade, com os vossos meios próprios, livre, espontânea vontade. E com os meios técnicos, deslocar os meios técnicos de um estúdio, de uma cabine técnica para a nona brisa, entre aspas, é obra. E eu quero agradecer. Gostaria que fizéssemos uma conversa não formal, porque eu não sou burocrata, não tenho jeito para burocracias, e então gostaria de fazer aquela conversa informal, o mais informal possível, para que os nossos radio-ouvintes conseguissem alcançar o âmbito dos nossos dizeres aqui. Ok, 14h10, programa Conversa Sombra da Mulemba, estamos na Nona Brisa, provavelmente os nossos ouvintes devem estar a perguntar o que é isto de Nona Brisa, se tem a ver também um pouco com a Nona Sinfonia do Beethoven, mas parece que não, mas depois aqui o nosso poeta vai explicar, afinal de contas as casas têm nome. Isso sim, é uma mas cultura... poesia não se explica. Poesia não se... poesia não se explica, mas agora vamos ouvir uma música escolhida aqui pelo nosso convidado, nosso anfitrião, Afro Soundstar, e depois voltamos aqui à conversa, claro, a Sombra da Mulemba. Já tens aí o disco contigo? O título Mulata. O Afro Soundstar, eu só pedi agora, só escolhi agora, porque é uma referência dos anos 80, quando nós começamos, do tempo de liceu, era um conjunto que acompanhou a minha geração, as pessoas que cresceram no tempo do liceu, tempo da Associação de Estudantes do Ensino Ensino Médio. No tempo, quer dizer, é um grupo que acompanhou a minha geração e cresceu com a minha geração até a imigração deles. E se podemos falar, até o regresso deles, que na verdade nunca mais acontece. Nunca mais acontece. É praticamente a trilha sonora de grande parte do pessoal da sua época. Há tempos houve um concerto dos Afro Soundstar, que foi até organizado aqui pelo Adriano Mexis, e reconheço aqui a Sandra Pulson, também esteve nesse concerto, foi no Memorial e vibrou com as músicas do Afro Soundstar. Mas vamos ouvir agora a canção e depois voltamos aqui. Atenção ao arranjo desta música, porque uma vez falei com o Pop Show, aqui mesmo no quintal da Nona Brisa, e pedi-lhe que tocasse essa música. Estávamos aqui numa tertúlia muito intimista, e pedi-lhe que tocasse essa música. E ele disse-me que essa música não pode tocar sozinho, porque tem uns arranjos que implicam a presença de pelo menos mais 2 ou 3 pessoas da banda, que ninguém toca essa música. Tem graça que também não ouvi essa música no concerto, que lá não me lembro, não tenho memória. Não, eles podem tentar tocar, mas não vai ser aquela que a gente deseja ouvir. Ok, maravilha. Chico Gioconda, a música, depois nós voltamos aqui à conversa, vamos abrir as hostilidades com um poema na doce voz da nossa amiga Sandra Pulson. Ainda não é agora, depois da música. Cabelos eu adorava trançar, do seu corpo doce lindo, seus olhos fina, lindos como o luar. Depois da tarde, a felicidade pra mim seria receber um sorriso e sua atenção. Xa la 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 la.
de mim te afastar. Mas eu orgulhoso por te merecer, vencia tudo, até o impossível, pra merecer essa atração que você me tinha. Na 83, escola que estudei, passei sempre inspirado em você. Qualquer coisa que eu fizesse errado, nunca teus olhos eu encararia. Vivia na inocência desse namoro, por vezes eu me esquecia que eu era submisso por opressão, mas contigo via o mundo azul, azul. Apesar da pele, lá no mesmo bairro, para ajudar as nossas mamães, juntos vendíamos negócios no quintal grande da missão. Todo mundo cria sempre de você uma sanduíche do seu lanche. Eu mais pretinho e nós mais pobrinhos, era de mim que você gostava mais. Mulata, mulata, será que te lembras como eu? Mulata, desses tempos velhos que não morrem. Mulata, como gostaria voltamos a ser. Mulata, dois namoradinhos e está tudo bem. Mulata, e das brincadeiras e do tchalala. Mulata, das histórias lindas que vivemos. Mulata, e das brincadeiras e do tchalala. Mulata, das histórias lindas que vivemos. Oi. Ai, puto, hoje vamos destapar as cubas dos planos de net da Unitel. Quais são os que tu mais usas, bro? Calma, puto, são tantos que até às vezes eu me atrapalho. Planos de net Unitel. Mais redes sociais, mais e-mails, mais gigas. É muita net ao mesmo preço. Escolhe já o melhor plano para ti, de 250 megas até 50 gigas, ou envia net 1 giga para 19,107. A Unitel é o futuro. Unitel.
Conversa à sombra da Molemba. Boa tarde, 14h19, programa Conversa à Sombra da Molemba. Estamos na Nona Brisa, residência oficial do Lupito Feijó, o poeta que lapida palavras. Bem, é uma expressão que eu comecei a usar com o Lupito Feijó, mas aqui o Adriano Mexins já disse que há uma outra referência minha a usar a mesma palavra para um outro poeta que não me lembro quem, acho que deve ser o Luís Canjibo. Mas por agora vamos ouvir a doce voz de Sandra Pulson, que vai dar, digamos, alma a um poema do nosso homenageado Lupito Feijó. É um poema do último livro, o Reunir Versos Doutrinários, que ele lançou agora também. E o poema chama-se exatamente Nona Brisa. No espaço sepultado pela ventura, a nona brisa escorre intimamente. Qual meninas dos meus olhos, sacudindo as pétalas do aroma temporal em escala profética, ao fruir súbito das fricções encarnadas num ser qualquer, nas hostes dos demónios pernilongos. A nona brisa, ilimitada pela dimensão erótica do corpo veloz, traz no rosto a extensão do sangue e o exercício do pudor. Memorial, de carne espessa ou sombra encantatória, miserável determinista no circuito dos anjos, amantes testamentários da violência mitológica. 14h21, Nona Brisa está aqui a fazer um sinal, não percebi, Lupito Feijó? Não, ok, maravilha, mas vamos agora aqui ouvir o Lupito Feijó para tentarmos percebermos um pouco o que é isto, o que é a Nona Brisa afinal. A Nona Brisa, primeiro, tem duas referências que nos levam ao mundo cultural. A primeira, citaste há pouco tempo, que era a Sinfonia de Beethoven. A Nona Sinfonia de Beethoven. E a segunda é a Mona Lisa. A Nona Sinfonia e a Mona Lisa fizeram com que eu chegasse à Nona Brisa depois de eu ter chegado aqui num desses dias, no princípio dos anos 90, mais exatamente em 1992. Eu cheguei aqui e vi um espaço vazio e só havia o chirriar dos pássaros. Estamos a ouvir agora também. Só havia o chirriar dos pássaros, havia mato. E eu disse, eu gostaria de um dia poder passar os últimos momentos da minha vida nesse espaço. Mas aí teria que arranjar ou inventar uma maneira de estar aqui. Então começa de uma cabana que nos remete a uma cabana, como se chama, de uma casa de capim, que depois nos remete a este espaço que hoje nós estamos aqui a apanhar, justamente a brisa que vem do mar, do Mussulo, que vem do Mussulo. A referência é essa, quer dizer, é uma construção poética de um espaço em que, de um espaço de sonho. É uma construção poética do espaço de sonho. O sonho por si só já é poesia. E quando a gente tenta materializar, construir o sonho, materializar o sonho, então é que nos leva à efetivação do poema. Principalmente quando estamos a sentir que esta Nona Brisa não é só poética, é realmente real. E isso me pergunta, porque não é sétima, porque não é sexta, não é quinta brisa, não. É a Nona Brisa porque tem a referência, o chirriar dos pássaros, mais alguns motivos sonoros que a gente tem aqui na decoração, sugerem-me a Nona Sinfonia de Beethoven. E a decoração do espaço me leva a imaginar ou a pensar justamente
na peça que é a Mona Lisa, é Leonardo da Vinci, não é? Leonardo da Vinci. Quer dizer, é uma produção de cultura, é uma produção mental, um sonho mental que se transforma em realidade dentro de um espaço em que há o chirrilhar, daqui a pouco vamos ouvir com mais intensidade, há a brisa e há uma sonoridade meio clássica, meio tradicional, meio moderna. Ok, maravilha, gostei de ouvir. Pois. Espíritos que estão... Sim, eles estão aí. Dá um sonzinho, que é uma sinfonia também. Uma sinfonia também, espanta espírito. Houve música clássica, Lupito? Muita. É. E começou a ouvir música clássica onde? Já agora? No Kazenga? No Kazenga, sim. No Kazenga. Eu sempre descobri uma coisa. E eu vou-te contar já uma história, porque eu sou um poeta que conta histórias e estou sempre a repetir isso. Eu, para além de escrever poesia, eu conto histórias. Eu, quando comecei a escrever os meus poemas, o meu pai era aquele enfermeiro de 4ª classe, que depois ganhou o estatuto de paramédico, chapéu de feltro, todos os dias, camisa branca, gravata, fato escuro. Podia ser preto ou azul escuro, mas era todos os dias assim. Um assimilado de 1ª classe. Não, meu pai teve um Mazda no tempo colonial e depois, ainda no tempo colonial, teve um Toyota. Não era qualquer preto, entre aspas, não é? Sem discriminação racial. Então, era um senhor. E depois outra coisa, o meu pai ganhou Totobola no tempo colonial. E isso dava-lhe um estatuto. Não ganhou grande coisa, porque houve muitos estresses. O meu querido Sporting, que foi empatar com a CUF dentro do estádio José Alvalade, no Alvalade 21. Isto em que ano? Nos tempos já lá vão. Por isso é que eu não gosto da CUF até hoje. Porque se a CUF não tivesse empatado com o Sporting naquela altura, eu provavelmente hoje seria cidadão português. Já teríamos ido embora. Felizmente a CUF já não existe. Já não existe. Pois, estragou alguma coisa aqui. E então o que é que se passa? Então tínhamos um estatuto social que já não era assim um estatuto que tinha a ver com, entre aspas, de novo, com indigenato. E então... Por isso ouvia música clássica, sim, já né? ouvíamos música clássica em casa, já tínhamos giradiscos, já tínhamos... Quer dizer, já tinha rádio para começar. Não era qualquer pessoa que tinha rádio. Só ter rádio já era uma mais-valia. Então já tínhamos rádio, sempre crescemos rádio, ouvimos música, Eu, por exemplo, lembro-me de uma vez no tempo colonial, em 72, um amigo branco que eu tinha, e quando eu cito a tez de pele, não é só para dar referência, nada com racismos, que eu penso que somos todos humanos e basta. Um amigo branco que eu tinha, o Tozé, o pai era um cobrador, estávamos a jogar bola e ele não tinha sido alinhado, porque era um nabinho. Então, ele vai para casa e quando volta para casa, eu que fiz a seleção das equipas, quando ele volta para casa, vem e tira-me do campo e grita: Lupito, 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 vem cá ouvir os Beatles a cantar em português. Eu não sabia lá o que eram os Beatles, nem tinha noção daquilo. E quando eu vou a correr no quintal dele, quando chego lá, estou a ouvir uma música que só depois, mais tarde, vinha a detectar que era uma música, não era de Beatles nenhum, era do Ouro Negro. Vou levar-te comigo, vou levar... Quer dizer, e foi a primeira vez que eu ouvi falar dos Beatles. E a partir daí... Através de uma música do Ouro Negro. Do Ouro Negro. Isso também é poético, quase. E a partir daí nunca mais parei. Fui comprando discos, tenho discos. Eu sou um bom colecionador de vinis. Comecei a fazer isto em 1900, comprar discos meus em 74, na discoteca Tara, Bonzão, Valódia. Havia aquelas casas, discoteca era a casa que vende disco. E aqui em Luanda haviam tantas, ali nos Combatentes, e mesmo lá embaixo, na Valentim de Carvalho, Salvador também vendia discos. E eu sempre fui colecionador de vinis. Tenho malas de vinis. Os vinis que valem uma fortuna, não sei se sabe. Continuo a comprar, os meus não são para ser vendidos. Nada que é meu é para ser vendido. Nada que é meu é para ser vendido. É para deixar para a posteridade, para as futuras gerações tomarem conhecimento de que por aqui passou um tal de Lupito Feijó. 14h30, programa Conversa, Sombra da Mulemba. Estamos na Nona Brisa, já sabemos o que é a Nona Brisa e vamos voltar aqui ao guião. Um espaço de sonho, de memória, mas materializado.
Ok, um espaço de sonho e memória. Ok. De memória também há aqui uma referência, algumas pessoas chamam, dizem que a Nona Brisa é uma espécie de casa-museu também. Para algumas pessoas, nós tivemos aí, eu sei que há essa referência. Porque é que você... uma residência museu. Essa componente... Infelizmente nós vivemos num país em que as pessoas só são homenageadas só depois de mortas, as pessoas só dão nome de rua, só têm nomes de rua. Por mais heroísmo, por mais atos de coragem, de heroísmo que pratiquem, sim, por mais mérito que tenham, a nossa sociedade é tão egoísta, que nós não conseguimos homenagear os outros enquanto vivos. E depois, há uma coisa que falta aqui neste país, é a cultura da casa-museu. Nós já temos poucos museus. Você vai em qualquer país culto, qualquer país civilizado, quem faz a história, quem faz a memória, são os vivos, os cidadãos. São as pessoas. São as pessoas. Os utentes dos bens culturais e dos bens espirituais, dos bens materiais e dos bens espirituais. E, infelizmente, nós ainda na nossa sociedade não estamos preparados para valorizar os criadores dos bens espirituais. E o que se passa é o seguinte, nós construímos um mundo a título privado, que esperamos venha a ser reconhecido um dia, não para nós, porque os nossos filhos, os nossos familiares já estão crescidos, já está tudo despachado, como se diz na gíria, mas para dar a oportunidade, dar a conhecer às futuras gerações de que há uma história em Angola que nos remete para o continente, para a África, que tem que ver com a nossa própria identidade. E o grande problema hoje é que as pessoas, mesmo tendo, como todos têm, a sua própria identidade, não reconhecem a existência de alguns pormenores identitários, nem sequer aqueles que têm que ver com a sua maneira de estar, de ser e de ficar. Ok, e alguns desses pormenores estão bem vincados aqui, é visível... Aqui sim ficam vincados, por isso é que eu, com muito orgulho, construo isto. Eu digo que não se vende nada. Às vezes me perguntam, quanto é que custa aquela peça, quanto é que custa aquilo? Não, quando a máquina de escrever, que escreveu os meus primeiros 5 livros, eu ganhei quando tinha 10 anos, da oferta do meu pai. E depois escrevi os meus primeiros 5 livros neste. Hoje tenho aí mais do que uma vintena, e os primeiros 5 foram escritos. Esta máquina de escrever, eu nem a $1 milhão vendo. Nem a $1 milhão vendo. Não tem preço. Ou seja, foi há 48 anos, né? Uma máquina de escrever com 48 anos e aqui são... Nem a $1 milhão eu vendo. Ok, 14 horas e 32 minutos. Nada do que passa pela minha mão é vendível ou é vendável. Por quê? Vendível porque quando passam pela minha mão, elas ganham valor acrescentado. Sim. Ok, 14 horas e 32 minutos, programa Conversa Sombra da Mulemba. Vamos voltar aqui ao guião que nos foi preparado pelo nosso amigo Adriano Mexins e já agora aqui com uma pergunta que certamente já lhe foi feita muitas vezes, mas nós vamos fazer aqui pela primeira vez no Conversa Sombra da Mulemba. Como é que começou o seu interesse pela literatura? Pela leitura e pela literatura? Olha, mas isto aqui é uma conversa, depois a malta aqui pode intervir também, está aqui o Orlando, etc, etc. O Orlando, Adriano Mexins, a Sandra Poulson, Paulo Mendes de Carvalho e os demais amigos. Já agora, como é que começou? Seu interesse, primeiro, pela leitura e pela literatura? Leitura em casa. E a mãe é fundamental. Para não monopolizar tempo, leitura em casa. E a mãe é fundamental, foi fundamental. Porque naquele tempo, a minha mãe era doméstica. A minha falecida, minha tia Elvira Macedo, terra que já leve, que é a mãe do Orlando Sérgio. Não sei se era doméstica, era doméstica. Era. As nossas mães eram domésticas. Mas tinham uma ocupação fundamental, a educação dos filhos. Porque os maridos saíam de casa para ir ganhar o pão de cada dia, que já era escasso. Os maridos já que eram os funcionários públicos, já que iam. As nossas mães eram domésticas. E naquele tempo havia aquela também dos nossos avós, dos nossos pais, que as meninas não precisavam de estudar, tinham que aprender a cuidar da lida da casa e o lar e não sei o quê. E as nossas mães, felizmente a minha mãe ainda estudou até o 6ª classe, o 2º ano do preparatório, não sei o quê. A minha mãe ainda conduzia carro no tempo do colono, mas falo de uma maneira geral. Mesmo assim, não trabalhou. Porque o trabalho dela, em princípio, era o trabalho doméstico. Era o trabalho doméstico.
Hoje as domésticas, trabalhadoras domésticas ganham um salário. E os nossos pais não pagavam salário. As nossas mãos davam filhos ainda por cima. E elas é que tinham que educar, levar-nos à escola e saber acompanhar o nosso desenvolvimento, o nosso desempenho escolar. De quando em quando oferecer uns ovos, em alguns casos aconteceu, oferecer uns ovos, uns patos, umas galinhas às professoras para ver se dessem mais atenção ao seu filho. E é o que acontecia. Então, primeiro, leitura em casa. Em casa com a mãe. Depois, de maneiras que eu lembro-me que o meu primeiro poema, suposto poema que eu escrevi, tinha 7 anos, era um poema dedicado à minha mãe. Era um poema dedicado à minha mãe. Ainda tem memória desse poema? Tenho memória assim, feito no dia da mãe. Porque nós na escola nos obrigavam a comemorar o dia da mãe, o dia do pai não tanto, mas o dia da mãe era fundamental. Todo filho, todo estudante era educado no sentido de homenagear sempre a mãe. O pai não, o pai, entre aspas, às vezes podia ser um sacana que nem sequer existia, não aparecia, ou aparecia quando quisesse, ou às vezes estava na outra, na Luanda 3 ou Luanda 4, okay? Mas a mãe estava sempre ali. Então, respondendo, e não vou divagar mais, leitura em casa, mãe, logo de pequeno. E o gosto pela literatura e pela poesia, o liceu. Eu tive um professor, que era o Jerry Lewis. Tive um professor que não está agora, saiu, está com 85 anos agora, o professor Baltazar Lopes. Também foi meu professor? Professor Baltazar, pai da Leda. Foi meu professor no liceu. E liceu está a falar em liceu já agora? Paulo Dias Novaes, que hoje vocês chamam Gola Quiluães. Eu entrei na fase de transição de Paulo Dias para a coisa. Quando eu cheguei no Paulo Dias, ainda havia banda no clube, no anfiteatro, ainda havia... Os ginásios eram uma riqueza, aquilo... Quer dizer, era o liceu, havia os anfiteatros, as salas, não sei o quê, a cantina funcionava. Agora aquilo deve ser uma asneira autêntica que nem quero lá saber. Bom, mas a verdade é essa. Eu tive esse professor Baltazar e um outro professor que era o Jerry Lewis, que ainda está vivo este, né? O Baltazar está vivo, está com 85 anos. O Jerry Lewis, não sei... E onde é que vive esse professor Baltazar? Odivelas. Está em Odivelas? Opa, é uma riqueza. Um dia desses eu encontro com certeza. E ele conhece-me até hoje, porque ele foi acompanhando as minhas publicações, as minhas edições, e como ele dava aulas ultimamente na escola portuguesa, fomos nos encontrando. Este senhor, sabes o quê? Vou reduzir, vou ganhar tempo. É assim. Quando havia a prova de português, a estrutura de uma prova da disciplina de língua portuguesa era a parte da gramática, a parte da interpretação do texto e depois uma terceira parte, que era a parte de redação ou composição. E o que é que acontecia? Nós chegávamos naquela parte da composição, eu pedi autorização ao professor Baltazar, que não queria fazer composição, que fazia poesia. E então, comecei a fazer os meus primeiros poemas no liceu e ia sempre buscar, eu tinha sempre boa nota na prova de português, porque ali eu ia buscar 5 valores, aquela parte, mais 5 valores ali no poema, mais 2 ou 3 ali em cima na interpretação, mais 4 ou 5 no outro grupo, que era o grupo da gramática. Tinha sempre 13 para cima, 13, 14 para cima. A minha curiosidade realmente é saber... E daí não parei mais. O poeta que nós descobrimos depois nos anos... Só um minuto, está a falar o Adriano Mixins. É um poeta experimentalista. E eu quis sempre saber se o Lupito era uma criança traquina, se era muito brincalhão, se não era. Porque eu acho que isso constrói o imaginário e a forma e a atitude da criança que depois se reflete seguramente na sua poesia. Assim, alguma traquinice, né, na poesia do... Sim, isso não é nada para esconder. Não é nada para esconder. Eu fui realmente muito turbulento. Já viviam no Casenga nessa altura? Vivia em Maquela do Zombo. O meu pai foi enfermeiro da pentamidina. Curava a doença do sono, tratava a doença do sono. Então ficou muitos anos a andar. Por isso é que eu tenho alguns irmãos também de algumas outras regiões do país. E então o meu pai circulou e depois encontrou a minha mãe em Malange. Depois de eu ter nascido em Malange, ele foi para Maquela do Zombo
que era uma zona, zona fronteiriça, que havia muita doença do sono. Então eles foram lá num grupo da Tenta Medina fazer o tratamento da doença do sono no norte de Angola. E então parte da minha infância também aconteceu ali. Quando saí dali é que viemos para Luanda, já quando o meu pai terminou a missão. Quando o meu pai terminou a missão, viemos para Luanda. Porque eu acho que é preciso muita liberdade para depois já deixei cair, deixei cair 2 irmãos menores do primeiro andar para baixo e felizmente não aconteceu nada. Aconteceu que apanharam uma pancada de ouro, que caíram lá de cima comigo. Também caí. Depois, quando chegamos lá embaixo, não acontecia nada. Levei porrada, já apanhei. Uma das minhas primeiras porradas, veja a memória. Tinha eu 4 anos de idade, apanhei uma porrada de uma mangueira vermelha da minha mãe por ter comido uma manga. E eu não sabia porquê. No dia que eu fiz 50 anos, falei com a minha mãe e eu perguntei, mas daquela vez a mãe me bateu com aquela mangueira vermelha naquela zona, por quê? A minha mãe disse. 46 anos depois, fez a pergunta. Eu fiz no dia que eu fiz 50 anos, fizemos uma festa à altura da própria pessoa, e eu perguntei à velha, mas daquele dia, a mãe me bateu por quê? Diz, como é que você se lembra disso? Sim, era uma mangueira vermelha que estava no quintal, a mangueira de borracha. Sim. E aquilo ardia, deixou marcas no corpo, que eu nunca mais esqueci até hoje. Porque a minha mãe, não digo que era agressiva ou violenta, era exigente demais. Meu pai era um gajo tranquilo, porque sabia que a mulher dele, ou a esposa dele, resolvia os problemas quando tinha que resolver. A minha mãe era só dizer, a mãe está a vir e acabou. E a minha mãe, sentar-se do lado esquerdo da minha mãe é uma desgraça. Tomar a sopa com a colher e fazer... Ai. Já levaste. Portanto, era muito exigente e isso foi bom para nós, para a nossa formação, para a minha formação como homem, para a minha educação, para que eu estivesse aqui. Eu apanhei essa porrada e a minha mãe disse, você naquele dia apanhou aquilo, porque eu insistia que não devia vir comer a manga, que aquelas mangas caíam de per si, elas traziam muito bicho. E você estava a comer a manga e os bichos todos andavam aqui pelo queixo e não sei o quê. E como era uma prática insistente, então eu bati com a mangueira. E eu carreguei essa surra, que foi das primeiras mais violentas que eu apanhei, carreguei durante 46 anos e quando fiz 50 anos consegui saber o motivo daquela porrada. E só perguntou depois de 46 anos porquê? Acontece. Estava a comer há 50 anos. Lembrei-se, estávamos em festa, estávamos a festejar e a minha mãe também nos revelou outras coisas da relação dela com o meu próprio pai. Sabe que os senhores naquela altura havia mesmo um bocadinho de violência doméstica, havia por tudo e por nada era grito e não sei o quê, mas felizmente na nossa casa nunca tinha acontecido aquilo. Eu nunca vi o meu pai bater a minha mãe. E o meu pai tomava tinto bem. O meu pai. Nós temos. Só um minuto, parece que a Sandra pediu aí a palavra. Um dia vão dizer que os convidados do programa são todos meus parentes. No caso concreto, não não há invenção. O meu padrasto era irmão do pai do Lupito Feijó, portanto foi ele que educou, e há um perfil de educação mais ou menos comum. Começa numa descrição que ele fez da maneira de vestir, sempre com fato, chapéu. No Lupito só sobrou o chapéu, em mim pouco sobrou. Nós perdemos essa maneira de vestir. E digo que o meu padrasto andava sempre de fato, impecavelmente vestido, e andava a pé. E também tinha carro, tinha Chevrolet no tempo colonial. Só andava com o Chevrolet para ir visitar os irmãos. Sim, ao tinha carro no domingo, tempo colonial. Ia à casa do irmão André, da irmã Mary, ele visitava... Antônio, o pai do Carlitos. Ele fazia um périplo pelas capelas. Esse perfil de eles não intervir, não bater nos filhos, era igual. A minha mãe também era encarregue de educação. Aliás, para bater nos filhos lá em casa, chamava-se o Zé Van Dunen, que é o pai do que foi ministro da Saúde, o Zequinha Van Dunen. Sim, o Zeca. Que ele é que ia distribuir as pauladas. Os chocolates. Os chocolates pelas casas, porque ele não batia. Eu lembro de uma vez que ele tentou bater um dos meus irmãos mais novos, estragou, foi o canteiro todo de plantas, porque foi batendo sempre nas plantas, e mas não fazia, gritava, e ele pumba, estragou as plantas todas. Não havia esse perfil.
comecei a ver o Lupito Feijó, éramos miúdos. Esse hábito de antigamente de visitar a casa, havia visitas até de casa longas. A tia Mary, quando vinha de Viana, instalava-se 15 dias lá em casa, que era uma senhora muito calada e muito fina. Fina, uma preta finíssima. Sempre perna traçada a abanar, mas faziam essas visitas longas. No caso, como do tio André, que vivíamos perto, e depois o Lupito vinha do Cazenga e fazia uma paragem lá em casa para se refrescar. Sim, era na Vila Alice. Na Vila Alice, já quando nós estávamos na Vila Alice, o Lupito vinha fazer lá e fomos nos encontrando, conhecendo como família, várias vezes, até que voltamos outra vez a encontrar no Centro Cultural da Universidade. Não, no Puniv ainda. No Puniv. Ali. Sim. Ali, no Puniv. Tivemos, pelos vistos, professores comuns, o Baltazar. O Baltazar sempre me chateava porque eu tinha uma oralidade muito refinada e tinha preguiça de escrever. E ele chateava-se com os meus resumos e pelos vistos tinha razão. Fiquei com preguiça de escrever até hoje. Mas depois do Lupito, nós... e aí reencontrando no Centro Cultural da Universidade já. Centro Cultural Universitário, onde hoje é o Ilinga Teatro, e que havia entre várias coisas. Havia a Brigada Jovem Literatura, que qual um dos pertencentes era o Lupito. Ainda havia muita gente, passou por lá muita gente nessa altura, porque nós éramos universitários e aquilo funcionava como havia clubes de filatelia. Era o Centro Cultural da Universidade. Cinema, havia todo um ambiente. O teatro. Um ambiente cultural muito vivo e ativo, uma tertúlia grande na altura. Feita a tradição que já havia na Universidade de Angola, no tempo colonial, também tinha programas de rádio, e um dia poderemos falar sobre isso, porque é que isso influenciou no movimento político. Então, o Lupito depois surpreende-nos, porque aquela poesia, como ele há bocado exemplificou, o céu está a coisa, o mar está ao azul, aparece-nos com um grupo que aparece como uma poesia. Na altura tinha assim, noção de poesia concreta, mas que é uma poesia que não é só dita, mas que também o aspecto visual, a maneira como está construída, era surpreendente. Antes daqueles poemas só tinha visto em Angola o Sol do Rui Duarte Carvalho. Rui Duarte Carvalho com a mesma estrutura. Aquilo causou um fuzuê na cidade, grande fuzuê. E, naturalmente, era de esperar. A gente mais conservadora não gostou muito, não recebeu bem este novo movimento. Estava a acontecer uma mudança, uma revolução. E depois imagina o país comunista, socialista, realismo socialista, aquela poesia mais social e instintiva, e eles aparecem com esta poesia. Foi um fuzuê danado. Acho que só apadrinhou o Rui de Carvalho. Só o Rui de Carvalho que esteve ao nosso lado. E o Américo Gonçalves, que era o coordenador da página do Vida e Cultura. Da página Vida e Cultura, que divulgou na altura muito. Onde nós publicávamos as coisas. Eu acho que reconstruir a época é importante, porque só a reconstrução da época é que nos dá uma ideia da ousadia, do quão ousado é que o poeta foi naquele instante. E, portanto, ver os inícios é sempre importante para depois compreendermos bem, retrospectivamente, o que aconteceu. No caso do Lupito, isso é essencial. Mas depois também a reconstrução da época dá esse elemento da, vou dizer, a dinâmica cultural, os aspectos mais ou menos de interligação entre a poesia, o teatro, o cinema, como é que eles se interligam, né? E depois acho que é importante também entendemos hoje que foi ousado porque, vamos ser sinceros, o Lupito Feijó faz parte dos 4 poetas mais importantes dos anos 80. Estamos a dizer, por essa sequência, Lupito Feijó, Paula Tavares, José Luís Mendonça e João Maimona. E entre os 4, ele é o mais experimental. Né? A Ana Paula Tavares é um pouco a delicada, aquela que vem da antropologia para a poesia. O Maimona tem a ver com um pouco a tradição oral e também experimentalismo e muita influência da poesia francesa. O Mendonça é aquele que vai o resgate um pouco dos aspectos dessa tradição e que é mais telúrico, tem esse aspecto. E depois ele que está experimental, quer dizer, experimentalista do 4 grupo. Eles deram uma chapada no charco. Hoje, olhando a partir de hoje, eles iam mais à frente que todos nós
fazíamos teatro, eles iam mais à frente. O que eles formaram ia muito à frente mesmo. Na vanguarda. Não, mas, sim, estava na vanguarda. A literatura que estava na vanguarda. Depois há outras artes que... Rompe com muitas coisas, como a altura a narrativa era vamos pegar na tradição para... O segredo é que... Ainda vem dos anos 90, eles rompem com uma coisa... Permita-me, Orlando. O segredo é que havia aquela perspectiva ainda cantalutista da Revolução. Por exemplo, a Brigada da Jovem Literatura, e esse momento áureo do Centro Cultural da Universidade acontece em 80, 81, 82, 83, eram 5 anos depois da independência, ainda se cantava as vitórias da Revolução e de não sei o quê, e era preciso... O abaixo colonialismo. O abaixo colonialismo, abaixo não sei o quê, mas há um desencanto na vossa proposta também. Sim, há esse desencanto, que quer dizer, romper contra a perspectiva cantalutista, contra a perspectiva de cantar a Revolução. Então, havia guerra, sim senhora, mas haviam flores também, haviam mulheres bonitas, e haviam motivos de beleza que não se exploravam, porque a intenção toda era o realismo socialista que nos levava a cantar a Revolução, as vitórias da Revolução. E foi preciso dar uma cambalhota nisso, para falar também das mulheres bonitas, das flores, dos pássaros, e isto num momento em que o objetivo concreto era vangloriar o sistema. A ação revolucionária. A ação revolucionária que nos conduziu à independência. Vocês aparecem a romper para vir com uma perspectiva erótica, com uma perspectiva do lúdico e do não sei o quê. Eu estava a fazer uma injustiça. Vou outra vez meter uma família. O Jorge, no seu primeiro livro de poemas... Jorge Mendonça. Jorge Macedo. Jorge Macedo, desculpa. Não me lembro agora do título. O Jorge Macedo foi dos primeiros a fazer essa poesia experimentalista. Depois abandonou. Há um livro do Jorge Macedo que é A Voz do Tambarino. Não levou até as últimas consequências. Não, pronto, imagina, na época ele também tinha chegado, ele vinha de Malange, como eu esqueci-me dessa parte, ele nasceu em Malange, eu também, o Jorge. Ele também vinha de Malange, tomou contacto primeiro com os poetas daqui de Luanda, com o Mário Antônio, que era uma pessoa que ele... Sim, o Geraldo Bessa Vitra, o Mário Antônio, o Vila Nova. O Vila Nova, mas ele, por influência... eu não me lembro bem de conversas antigas, acho que tinha uma ligação qualquer com a Argentina, onde ele tinha tomado... Acho que o primeiro livro dele, não sei se é A Cabana do Pai Tomás, qualquer coisa assim. Sim, onde se encontram poemas já com essa... Com esse desenho, com essa configuração. Não é só a palavra... Talvez seria bom ouvirmos um poema experimental do Lupito, um poema que pode ser lido de modo vertical e horizontal, como quiser o leitor. Eu acho que devia ser na voz do próprio Lupito. Sim, pode ser, mas a Sandra tem direito à palavra, porque a Sandra estava a pedir antes do Orlando. Logo no princípio, eu só queria dizer, realmente, o Lupito, quando falou da mãe e dizia que a mãe não trabalhava e que estava só em casa, eu queria ressaltar que muitos de nós, as mães ou as avós, no meu caso as avós, portanto, tinham como profissão mãe 24 horas, educadora, professora, cozinheira, explicadora mas Sandra, faziam ainda... não disse no sentido da vadiagem, de que não trabalhava. Trabalhava mais do que muitos funcionários públicos. E faziam ainda homicatos em casa ou costuravam para casa e para fora. Faziam ternos. Portanto, faziam ternos. O que eu estou a dizer, as nossas mães e avós começavam por ser mães e dentro daquele espaço de 24 horas ainda tinham outras profissões. E foi isso que levou também o Lupito a ficar estimulado, não é? O facto, foi a mãe que o estimulou a escrita e a leitura. A leitura, essencialmente, é bom chamar a atenção às mães de hoje, que são as mães as primeiras educadoras e as primeiras professoras que vão estimular às crianças, aos seus filhos, o estímulo pela leitura e pelo livro. Ok. 14h54 minutos. Um apelo que se deve fazer hoje. As mães, as novas mães. Pela leitura. Não há escritores sem leitura.
E nós, infelizmente, vivemos num país onde os escritores, o Lupito Feijó, se nós olharmos para esta universos, é mais conhecido fora de Angola do que dentro de Angola. O seu reconhecimento é mais, como muitos de nós, artistas, temos esse problema aqui, é porque as pessoas, uma das coisas, uma lacuna muito grave, é a falta de leitura. Se não há leitores, não há escritores, quer dizer, o escritor fica amputado, não? E começa a haver também assim uma certa incapacidade para apreciar o trabalho artístico de pessoas como o Lupito Feijó. Não há livrarias. As livrarias, eu depois reencontrei no Rio de Janeiro livrarias com esse propósito, onde podes sentar, beber um café, voltar a pegar um livro e ter uma tertúlia, como era a Lelo. Foi a Lelo durante anos e anos. Tinha lá um sofá onde a gente passou horas e horas no sofá da Lelo. Às vezes nem podíamos comprar os livros, tínhamos estratégias de roubo até. Para ler do roubo, às vezes tinha que sentar lá para ler lá. Como é que chamava o último livreiro? O Ricardo Manuel. O Ricardo Manuel também contribuiu muito para a educação desta nossa geração, porque ele incitava-nos não só a ler, como nos indicava os autores. Sim, quem vai à livraria. O trabalho do livreiro é justamente sugerir ao leitor. E às vezes a gente vai comprar um livro de matemática e como saiu um livro ou outro, ele diz assim, epá, já agora há um livro novo que é muito bom, sugiro. E o leitor aí, você vai comprar um livro e acaba saindo da livraria com 3 ou 4. Esse era o trabalho do que o Ricardo fazia e esse é o trabalho do verdadeiro livreiro. Algo que desapareceu. Sugerir ao leitor ou ao cliente outras possibilidades. Há mesmo alguns livreiros que são leitores impulsivos. Eu vou a uns alfarrabistas que frequento em Lisboa, que eles já sabem o que é mais ou menos a tendência. Eles já sabem, olha, tem aqui um livro para si, tem aqui, veja lá, que assim eu era o único aluno do Conservatório de Lisboa que tinha uma história do teatro europeu, que era a Bíblia na escola, porque foi o livreiro que me deu parte. Infelizmente esse livro foi tão lido, que acabou por ficar estragou-se, quer dizer, nem me lembro se ficou mesmo lá no Conservatório o raio do livro, porque nós só tínhamos uma cópia lá, tínhamos de fazer cópias, naquela altura podia-se fazer cópias, hoje já não é possível. Eu acho então que é momento de escutar o poema Lupito Feijó. E aí, por que é que escolheste agora este poema? Poderias falar? Então é melhor. Bom, em rádio os ouvintes não vão ver o momento gráfico do ok. Mas era importante ver. Por causa dessa questão também da lapidagem, se assim posso dizer. Sim, da lapidagem. Da própria palavra. Esta é a imaginação do crítico e do político. E também há este lado que é o lado da rebeldia própria da juventude e que nos chega até hoje. Imaginação do crítico e do político. O crítico da crítica, e eu posso ler, o crítico da crítica, o político e a física. O crítico fenomenal, o político animal. A crítica do crítico, o político neolítico. O crítico analítico, o político paralítico. E aí já estamos a criticar. O crítico e a crítica, o político e a política. O crítico e o crítico, o político na polis. A crítica no crítico, o político antipático, da crítica do crítico, da política do apático, da crítica dolorosa, da política mentirosa, do crítico da crítica, do político indiscreto, do crítico vaidoso ao político tenebroso, a crítica inscrita, o político jesuíta, a crítica descrita, o político restrito, a crítica prescrita, o político já feito. A crítica estrita, o político já sem jeito. A crítica restrita, o político respeito. A crítica proscrita, o político refeito. A crítica manuscrita, o político preconceito. A crítica pós-crítica, o político sem genica. A crítica informática, o político e a matemática. A crítica astuta, o político recruta. A crítica prostituta, o político sem batuta. A crítica, o político apolítico. Crítica é severa e o político já era. Palmas. Portanto, este mesmo texto tem uma arrumação gráfica
que me permite, por exemplo, ler de cima para baixo, na horizontal ou na vertical. Ok. 15 horas, programa Conversa Sombra da Mulemba, está no ar uma amiga a partir de Lisboa, Maria Fernanda Silva, que interage muito conosco no espaço virtual no Facebook, Conversa Sombra da Mulemba, e é também aqui uma grande amiga do nosso querido Lopito Feijó. Maria Fernanda de Silva, como está? Boa tarde. Está em linha? Boa tarde, estou a falar com quem? A linha caiu? Ok, vamos tentar de novo, mas enquanto isso, o programa aqui prossegue. Não, olha, parece que está em linha de novo. Ok. Já é possível? Só um minutinho, aqui os nossos ouvintes já teremos em linha, estamos a partir de Lisboa, infelizmente aqui às vezes alguns condicionalismos técnicos. Maria Fernanda está no ar e eu tenho um livro que ela me enviou de Lisboa, acho que eu recebi há uma semana, é o segundo livro. Ok, já é possível? Ok, boa tarde. Boa tarde. Ok, está no ar, estamos a ouvir perfeitamente. Está a ouvir? Hein? Muito bem, está todo mundo a ouvir, o Lopito então, está a ouvir. Eu sei que isso é um programa de homenagem ao nosso Lopito. Meus parentes não é nada. Está a ouvir? Hein? Muito bem. Estão a ouvir? Hein? Muito bem, pode falar, estamos a ouvir. Estamos sim, eu estou a ouvir. Muito boa tarde a todos que estiverem presentes e, sobretudo, um grande abraço ao meu amigo Lupito e à esposa, a Aminata, a querida amiga Aminata. Parabéns, antes de mais nada, também ao Lupito por estes 40 anos, é muita coisa, é uma vida. E ele tem muito valor. Eu gostaria de dizer um poema dele, mas também gostaria de dizer consta do meu livro, lançado agora, Pedras Perenes. Pode ser? Está? Está, estamos a ouvir, pode falar, pode continuar. Está a ouvir? Então eu vou dizer então este poema a Angola. Angola que eu amo e que tanta gente ama. Angola. Abraçar o meu filho seria abraçar Angola. Abrir a gaiola da tristeza e da pobreza. Ao beijar tua testa seria lesta o país venerar sua raiz. Pegar tua mão seria a emoção da jovem que aí viveu, de cada um que aí nasceu e morreu. Contar os teus dedos seria expulsar os medos, a dor de quem tem fome e não come. Tocar teu cabelo seria o anelo de recordar essa areia e ar. Seria olhar-te nos olhos, afastar-te dos escolhos de uma vida vazia, vadia. Seriam benesses aos molhos. Não sei se foi bem ouvido, se não, do meu livro Pedras Perenes. Ouvimos muito bem. Ouvimos muito bem. Está? Está, estamos a ouvir muito bem. Ai, que bom. E está de parabéns ao Maria Fernanda por este livro novo. Maravilha. Está de parabéns pelo Obrigada, livro novo. muito obrigada. Sei que ainda não li, mas vou ler, com certeza, qualquer dia. Olha, infelizmente, Maria Fernanda, estamos agora a ouvir muito mal. Acho que vamos tentar uma ligação mais tarde. Vamos retomar o programa a partir aqui de Luanda, de Angola. Um abraço aí de Lisboa e vamos ver se depois, antes do final do programa, conseguimos ter tela de novo aqui no nosso espaço, que é o Conversa Sombra da Mulemba. Hoje a nossa mulembeira está plantada na Nona Brisa, bem aqui à beira-mar, a residência oficial do amigo Lopito Feijó. Mas, Chico, agora eu acho que é possível, vamos ouvir o áudio da Maria João Teles Grilo. Maria João Teles Grilo, que é uma arquiteta, amiga aqui também do Lopito Feijó, uma presença constante nos lançamentos do livro aqui, dos livros do Lopito Feijó em Lisboa, e mandou-nos um interessante áudio sobre o Lopito e também sobre questões conexas que têm a ver com a poesia, que têm a ver com o reconhecimento de alguns angolanos que têm uma projeção maior lá fora, e aqui normalmente esse reconhecimento só emerge depois de aplausos em outras esferas do mundo. Ah, é? Maravilha. Vamos ouvir a Maria João Teles Grilo. A poesia é a arte maior.
a que se assume como um respirar de todas as pulsões fundamentais do mundo. É um falar desde os mais recônditos lugares da natureza humana e, por isso, são os poetas a voz mais verdadeira da universalidade. Lupito Feijó, nosso poeta maior, é, como todos os maiores, o poeta de todos nós num só. Um poeta que faz um filho às palavras na cama do romantismo, como diria o Ari dos Santos. O artista sem medo de escrever os sismos e os cataclismos que sobre a nossa sociedade se abatem. E os grita. Grita-os cheio de dor, com a pujança e a riqueza das palavras, como armas a favor de um mundo mais justo e melhor. Sem se demitir da responsabilidade a que todos nós é devida de lutar pela dignidade e pela equidade. Várias são as publicações da sua obra no exterior, pelo mundo. O mundo que já lhe reconheceu o valor e o lugar. Vale, entre muitas virtudes, este programa do Raimundo Salvador, Conversa à Sombra da Molemba, para ajudar a dar a conhecer e reconhecer os filhos pródigos que a pátria ama mal. A poesia é o género literário que mais vende e mais procura em Angola. Nós, angolanos, somos amantes da poesia e a nós, a nação, tem que devolver com mais amor essa respiração. Porque é grande o coração do povo. Ao Lupito, meu estimado amigo, deixa aqui uma homenagem de um poema de um outro grande poeta, Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. Obrigado, Maria João Teles Grilo. Vejo aqui que o Lupito Feijó perdeu, digamos assim, ficou sem fôlego depois de ouvir esse áudio que nos foi gentilmente enviado pela nossa amiga Maria João Teles Grilo, que é uma presença, digamos, intermitente aqui no programa e várias vezes nos ajuda a montar algumas edições. Lupito Feijó. Tenho a agradecer, não é? Tenho que agradecer, gratidão. Não podia contar com a dimensão e com a densidade dos dizeres da Maria João. Na verdade, a Maria João é uma pessoa que conheci, ninguém nos apresentou. Ela começou a frequentar os locais onde eu aparecia, porque ela já me seguia a partir das redes sociais, a partir daqui começou a apresentar. Depois eu preocupei-me em saber, mas quem é aquela senhora? Está sempre presente? Quem é aquela senhora que está sempre presente? Isso é a Maria João, não conheces? E pronto, depois fui saber dela e saber outras coisas. É uma arquiteta, não é? Sim, sim. É uma arquiteta angolana que vive em Portugal já há muitos anos e que volta e meia passa por aqui, mas afinal é tão atenta, que quem está de fora não imagina que ela faz leituras, inclusive da realidade social da Angola. Isto para mim é extremamente fundamental e me honra por saber que às vezes as pessoas que estão fora de Angola nos seguem muito mais e mais atentamente do que as pessoas com quem nós convivemos aqui no terreno, no dia a dia ou cotidianamente. Infelizmente, eu várias vezes vivo fora de Angola e noto isso que o Lupita acabou de dizer. As pessoas seguem Angola e com uma maneira espantosa. Tem essa necessidade também porque estão inseridos no meio onde se lhes é perguntado qual é a vossa cultura, o que é que vocês, quais são os vossos escritores e há uma preocupação tão grande que às vezes aqui não é reconhecida. Aliás, se formos justos, a diáspora é responsável
inputs na cultura angolana e africana e no pensamento. Atualmente a diáspora vai outra vez à frente do que se pensa aqui localmente. Quer dizer, o distanciamento cria saudade. A saudade cria desejo. O desejo cria vontade de conhecimento. E é a mistura desses elementos que fazem, que provocam na diáspora essa necessidade de conhecer o nosso país como se estivéssemos a ver no microscópico. E estamos sempre atentos. Eu também vivo muito tempo fora, eu sei o que é isso. Mais de metade da tua vida, não? Sim, fora. Sim, ou quase isso, não? Sim, muito mais do que isso. Então, muito mais do que isso. Aí pelo menos 2/3, né? Tinha perdido de vista, também vivi muitos anos fora, tinha perdido de vista o Lupito Feijó, e foi com o Reginaldo Silva que fomos ver um lançamento de um livro. Sim, na Casa de Angola. Na Casa de Angola, magistralmente apresentado pelo Rodrigues Vaz, que é uma pena que não o entrevistem aqui no programa, porque ele fez Teve Covid na semana passada. Ele fez uma apresentação brilhante sobre a obra do Lupito Feijó. E eu já me tinha metido com o Lupito Feijó, porque houve uma altura que tinha muito interesse na poesia, queria declamar poetas de Angola e novos, não sempre os mesmos já cantados e musicados que a gente conhece, mas os novos. E ficámos desencontrados sempre com os livros, eu a fugir dos livros. Mas eu acho que devíamos voltar aqui ao Lupito. Mas também tá bem, vamos já, mas também é um pormenor que eu não posso deixar de perder esta oportunidade, ou aproveitar esta oportunidade para dizer. Há uma diplomacia cultural do nosso país imbombável, entre aspas. Vais dar cabo aqui agora. O Michinge é diplomata, ele está entre nós, mas é diplomata justamente nessa área da cultura, mas também reconhece que não tem os meios necessários, tanto financeiros como os incentivos necessários para divulgar a cultura angolana, pelo menos aquilo que é feito aqui dentro, para as nossas comunidades no estrangeiro. Por isso é que às vezes, quando nós vamos, quantas vezes nos chamam de embaixador? Embaixador da cultura, embaixador da poesia, embaixador da literatura, porque aquelas pessoas precisam de alguém que os mostre as coisas, que os fale sobre determinados acontecimentos da realidade cultural do nosso país. E a área diplomática, desculpa, a área diplomática do nosso país falha muito nesse sentido. Podes ter conselheiros culturais, podes ter conselheiros a fazer as contas. Quantos conselheiros de economia, de segurança, de não sei o que tem nas embaixadas, quantos secretários principalmente de segurança, embaixadas, quantos não sei o que, comerciais e não sei o que. Nunca tens conselheiros culturais nas embaixadas. E quando eles existem, ainda são retirados, são diminuídos. Talvez ali onde existia. Para ser construtivo, é bom dizer que o nosso país está precisando de redesenhar a diplomacia cultural em todos os seus aspectos. Porque a diplomacia cultural, tal como se faz no mundo de hoje, já não responde aos padrões dos anos 70. É preciso repensar a diplomacia cultural no mundo atual e, portanto, havia que pensar um pouco mais estratégico. Por exemplo, devíamos subdividir o mundo em 6 zonas geográficas importantes, em cada zona geográfica pôr um grande polo, tipo casa, centro cultural, chame-se como chamar, Santo Agostinho Neto, Casa de Angola, o que for, e depois também podemos fazer o inverso, criar cá em Angola residências artísticas que permitam que gente de fora veja o nosso país, visitar-nos e que depois sirvam de caixa de ressonância aquilo que é a nossa imagem no exterior. Portanto, há aqui elementos que eu acho que são importantes à hora de pensar a diplomacia cultural de Angola hoje. Então, mas além daquele chorar sobre o leite derramado do que foi ou não foi no passado... Mas é preciso pensar hoje, não é? É preciso pensar hoje, de cara ao futuro, porque o mundo também mudou. E portanto, a diplomacia cultural tem que ser vista noutros termos. E hoje é o dia do... Fora aqui do grande meio, que estamos muito pobres. Portanto, com um território destes tão extenso, nós não temos. Saímos daqui de Luanda, pouco temos centros culturais. Eu acho que temos que repensar um pouco tudo, né? Temos que pensar a gestão cultural do nosso país, do modo geral, e depois também esses aspectos são, digamos... Vou fazer um bocado... Voltamos à poesia, 15 horas e 13 minutos. Vou fazer um bocado de justiça em relação ao Michinge. É que o pior não é só ter lá um adido cultural, mas o adido cultural que nem se inquieta, nem absorve a cultura que está, o meio cultural em que está envolvido. E o Michinge tem que se lhe fazer justiça. É uma pessoa que eu sigo há muito tempo
ele tem uma preocupação, uma inquietação tão grande de absorver o meio onde ele se insere e às vezes divulgá-lo e enquadrar a nossa cultura nos parâmetros que estão a coisa. É que eu conheço adultos culturais que, quer dizer, nem isso fazem. Eu não me esqueço que eu, quando fiz o hotel do William Shakespeare em Lisboa, pedi ao teatro para mandar o convite ao embaixador e a coisa, e não se fizeram presentes. Não se fizeram presentes. Na altura, porque é preciso ter noção, que era a primeira vez que o negro fazia o espetáculo, era a primeira vez que o espetáculo com o negro era sucesso, nunca tinha sido em Portugal. E só anos depois é que a Julieta Mingas, que foi minha professora até em medicina, é que veio pedir desculpas, disse, eu questionei, ela veio pedir desculpa, nós naquele tempo, aquele contexto, não sabíamos bem o que era. Disse, é um espetáculo, uma peça de teatro, então o angolano está a obter reconhecimento máximo, tem capa da revista de todos os meios de informação mais importantes onde vocês vivem e não se fazem presentes. Isso é uma coisa, quer dizer, repete-se isso, vários sítios, vários países para a gente sistematicamente. Vai e quer contactar quando existe a rede cultural e, quer dizer, ele para além já tive a experiência de em Berlim, uma pessoa que fazia da rede cultural ter-me levado a conhecer o bairro das embaixadas, como se isso fosse um interesse. Talvez seja por isso que também a poesia existe, né? É por isso que vamos à poesia, né? E como a poesia existe, vamos ouvir mais um poema aqui na voz da nossa amiga Sandra Pulson, que está aqui fundamentalmente para ler poesia. Está aqui também o jovem João André, que é um pesquisador, uma pessoa que estuda literatura, que depois também vai ter aqui vai ter também aqui a intervenção no nosso programa, que é o Conversa Sombra da Mulemba. Hoje estamos na Nona Brisa. Sandra Pulson tem a palavra. Olha, este poema é do Lopito Feijó, do livro Andarilho e Doutrinário, 50 anos de poemas, que é da coleção Ondange, do movimento a qual ele faz parte e foi fundador. É um poema ao caçul. Pitó, pato. Pato, patito, pato do mato, pato de fato. Pato que nada, pato da banda, pato da fada. Pato molhado, pato afilhado, pato mimado. Danado, pato afinado, quá, 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 pato patinho. Pitó, pato, ó pato pitó. Pato de fato e gravata, quá, quá, quá. Deu uma barrida, ou faço uma reversão. Quá, quá, quá. Eu espero que o pitó, lá longe onde ele está, ouça este poema que a ele foi dedicado pelo pai. Pois, muito obrigado, Sandra. Era só para dizer que há uma vertente da literatura para crianças que não se cultiva em Angola. Em Angola, quando se fala em literatura infanto-juvenil, estamos a falar conto, a história. A poesia normalmente está ausente. Não, está ausente. E as crianças até gostam muito de poesia. Por quê? Porque nas escolas, no Natal, na Páscoa, nos dias festivos, os professores incitam a poesia. Mas os autores angolanos não escrevem poesia para crianças. Não escrevem poesia para crianças. E às vezes as crianças querem declamar poesia, declamam poemas que nem os adultos alcançam. Poesia de adultos. Anda por aí uma menina de 7 ou 8 anos que anda a dizer poesia e diz poesia de Agostinho Neto, Antônio Jacinto, poesia de Viriato da Cruz, poesia de Lupito Feijó e outros mais. Não tem uma poética apropriada para eles. Eu descobri essa lacuna e escrevi um livro de poesia só para crianças, onde está inserido este poema. 15 horas e 18 minutos. Adriano Michinhos, vamos ter aqui a segunda parte do nosso guião e tal. Sim, não, a minha ideia era, como todos sabemos, a Brigada Jovem de Literatura desempenhou um papel fundamental no curso da literatura angolana dos últimos 20 anos. Portanto, eu queria que o Lupito Feijó nos ressituasse na época e nos falasse um pouco da importância do papel que a própria Brigada teve e como é que nesta dinâmica se situa a poesia que fez e que continua a fazer.
Olha, como dizia o Dorico Paraguaçu, o tempo ruge. E como o tempo ruge, vou ser o mais breve possível. Ainda temos quase 40 minutos. Sim. Não é nada. Isso não é nada. É assim, a Brigada Jovem de Literatura surge, justamente foi proclamada em 5 de julho de 1980. Muito embora o processo já vinha de instituição, já vinha anteriormente, tinha sido anteriormente pensado. Mas ela surge como um motivo da afirmação de uma nova geração e porque a periodização geracional no âmbito da literatura angolana era feita sempre de 10 em 10 anos, de maneiras que falávamos na geração de 40, falamos na geração de 50, depois houve um hiatozinho, a geração de 60 que foi substituída historicamente pela geração da guerrilha. Sim. Os que podiam se afirmar em 60 estavam na guerrilha, e depois surge a geração de 70 e naturalmente teria que surgir no âmbito dessa periodização da literatura angolana, a geração de 80. E justamente, coincidentemente, é a 5 de julho de 1980 que surge a proclamação desta brigada, que vinha a afirmar novos valores, uma nova perspectiva, uma outra maneira de estar na vida, novos ares, nova jovialidade até, em razão até do ponto de vista etário das pessoas que a compunham. E surge como uma associação, um grupo de jovens interessados e que nem sequer se afirmavam escritores. Porque nós denominávamos jovens escritores e amantes da literatura. Hoje há jovens que, mesmo sem ser amante da literatura, conseguem arrogam-se o título de escritores, quando nem sequer tem nada a ver com a literatura. Não. Nós primeiro fomos amantes da literatura para depois poder ser jovens escritores. E esse era o nosso slogan. Nosso slogan era jovens amantes da literatura e escritores, ou escritores e amantes da literatura. Isso foi cá em Luanda, porque cá em Luanda. De maneira que a tal brigada era uma brigada que era a Brigada Jovem de Literatura em Luanda, de Luanda. Mas o nome brigada conhecia a época, né? Era próprio da época, porque havia em Cuba uma outra brigada que se chamava Brigada Hermano Saiz. Sim. Que também estava ligada às artes e à literatura. Que era de cubanos, né? Porque depois a Brigada Jovem de Literatura de angolanos também foi feita por estudantes que lá estudavam. Sim, está a entender. Porque depois desse fenómeno das brigadas, e eu conheço muito bem porque eu era o secretário que dominava esta área da administração e relações e correspondências e finanças, eu dominava isso, eu é que era o secretário disso na direção. Isso aí, depois começaram a surgir brigadas, e isso é o mais importante no fenómeno. Sim. Surgiu uma brigada, a seguir a esta, surgiu uma brigada no Lubango. Foi proclamada uma brigada no Lubango. Quem era, salvo era o chefe de região, era o comandante Ndalo, lá, o general Ndalo. E o general Ndalo foi o padrinho da Brigada Jovem de Literatura na Huila. E quem sai dali? O Aníbal Simões e o Luís Canjimbo. Havia uma universidade também lá. E depois havia a universidade. O universitário. O ICED, o Círculo Universitário, propiciava isto. Nós já tínhamos proclamado em Luanda, no Centro Cultural da Universidade, ou seja, estávamos no Centro Cultural, mas o ato aconteceu na sede da União dos Escritores Angolanos. Lá no Lubango estava o Luís Canjimbo no ICED, o Aníbal Simões, o Lussacalalo, Pedro Lussacalalo, um grande poeta. Aníbal Simões é o Chicacata Mbalundo. Estavam no ICED. Então eles, no ano seguinte, fizeram uma brigada no Lubango. Quer dizer, a exemplo do que se fez aqui. Mas não havia relações, cada uma era independente. Depois, já em 83, surge uma outra no polo universitário do Ambo, onde estava o João Tala, o João Maimona, o Domingos Florentino, o Marcolino Moco, não é? Domingos Florentino é um poeta. É um poeta. Onde estava o Domingos Florentino, o Maimona e Mas essa informação pouca gente domina, que o poeta Domingos Florentino também fez parte estava no circuito brigadista. Sim, okay. Mas ele já assumia funções no Comitê Provincial do Partido, já assumia não sei o quê, e em conversa privada
que não devo revelar aqui na totalidade, devo dizer que ele dizia disso mesmo, que eu acompanhava as coisas, mas que também tinha aquelas funções, estava muito ocupado com o exercício, o engajamento político, ou sociopolítico, para aliviar a carga da palavra, então, coisa. Mas estavam lá todos, estava lá o Cudijimbe, no Ambo, que era militar, o Capitão São, que hoje é general, felizmente, e então sai. Surge uma outra brigada, no IGE, em que estava um poeta que morreu, que é um grande poeta da geração, que está aqui no caminho doloroso das coisas, que é o Luiz Elia Keita. O Keita, sim, eu conheci, ainda conheci. Conheceu? O Keita faleceu no dia 31 de janeiro, vinha do IGE para vir passar aqui a quadra festiva, e faleceu no dia 30 para 31, vinha do IGE para vir... Dezembro, então. Dezembro, sim, dezembro, e ficou pelo caminho num acidente de viação. E depois surgiu uma brigada no Quasa Norte. Depois surgiu uma brigada em Cabinda. E elas foram surgindo, e aquilo que era um simples ato de associativismo em Luanda, contaminou a juventude nas outras províncias, contagiou a juventude nas outras províncias, e independentemente, sem laços, sem relações nenhumas, elas foram surgindo, e inclusive ali nos países estrangeiros onde havia estudantes bolseiros, Cuba, União Soviética, Polônia, Checoslováquia, aconteceram brigadas. E eu tenho esse domínio dessa matéria e documentos sobre isso. Por quê? Porque eu era o secretário da Administração, Finanças, Correspondência e Relações, que fazia o contacto de relações com as brigadas do exterior e com as brigadas das províncias. E conheço. E o mais importante é que, como dizia muito bem o David Mexe uma vez para mim, de uma geração sobram 6 ou 7. E desses 7 também podem sobrar só 2 ou 3 poemas bons. É assim, do Ambo sobrou o Tala, o Maimona, o Conceição Cristóvão, referências. O Cudijimbe também está na resistência. O de Luanda sobre eu, o Cassé, o Carlos Ferreira, o Cassé, o Antônio Fonseca, mas o Vitor Jorge, que falávamos aqui, também tem um único livro publicado. O Buca tem 2 livros publicados. Boa Vida. Fernando Couto. Sim. Depois, no ISO ficou o coisa de Malange. O Carlos São Vicente também estava. O Carlos São Vicente estava na nossa, era aqui de Luanda, foi o primeiro secretário-geral. Portanto, sobramos muito poucos. 40 anos depois, se tu veres o que é que... A Irene também não chegou a pertencer. Esteve no entorno. Sim. Pronto, hoje o Ivo, o filho dela, deu uma entrevista, disse que a minha mãe já era uma escritora conhecida, é uma escritora muito conhecida lá em Angola e de renome. Isso não é verdade, não é bem assim, não é? Mas ela esteve lá conosco, de maneira que ela nunca publicou um livro de poesia individualmente. Lembro-me que ela publicou uns 3 ou 4 poemas no Jornal de Angola, na página do Américo Gonçalves, porque dava jeito nos anos 80, filha do herói nacional, do Agostinho Neto, que tinha acabado de morrer 1 ano antes ou 2 anos antes, também dava um jeito de publicar uns poemas. E depois ela era médica, o pai também médico. Sim, mas então, houve ali uma coisa qualquer que fez dela. Mas ela nunca assumiu a condição poética na sua vida. Sim, eu acho que também importante nessa época é a relação entre a poesia, a literatura, no modo geral, e a política. A tua experiência, foste deputado em Pelé e tu disse, como é que tu vês isso retrospectivamente? Foi algo que te permitiu enriquecer a política ou a política te permitiu enriquecer a literatura? A expressão não é minha. A expressão, até salvo erro, deve ser aí do Manuel Rui Monteiro, que é que ele dizia que era um político, um poeta emprestado à política. É um poeta emprestado à política. E eu consigo lhe contar esse fenómeno. Em 1992, quando há a abertura, os partidos criaram-se, formaram-se, e outros chegaram, como a Grande UNITA. Não tínhamos medo de dizer que a Grande UNITA chegou, e era um partido rural e que tinha que se inserir. Depois já apareceu o Mudar, do Manelo Santos Lima, apareceram milhares, eram cogumelos que apareceram aqui. Havia mais de 190 e tal partidos. E resultado, era preciso pegar os intelectuais, era preciso pegar as pessoas mais representativas da sociedade
para desporto conformar também. no desporto, Sim. na cultura, na música, para conformar as listas que, que lá para junho, julho, tinham que entrar para o tribunal. E aí houve caça. Ao escritor, nesse caso. Não é o escritor, hoje, de maneiras que entrou o Jacinto Chipa, por exemplo, na bancada do MPLA, entrou o Jacinto Chipa. Entrou o Dunduma, que tinha tido problemas com o próprio presidente Zé Eduardo em função daquela história da peça e do quadro. Sim. Entrou, quer dizer, houve aquela reunião da grande família do MPLA, quer dizer, havia necessidade de fazer uma certa reconciliação entre irmãos desavindos, dentro da família do MPLA. Então e a UNITA que chegou a Luanda também precisava de ir buscar, inserir-se na sociedade, para poder ir buscar algumas pessoas também. De maneira que eu também fui contactado pela UNITA. Amante do Dr. Savimbi, eu já posso dizer isso. Ainda dias encontrei... Pela primeira vez, né? Aqui assim publicamente. Nunca disse isso. Ok. Nunca disse isso. No Conversa Sombra da Mulemba, muito obrigado por este momento. Ainda dias encontrei um alto dirigente da UNITA que me encontrou, nunca mais o tinha visto. Disse, você ainda está vivo? Eu disse, por quê? Ele disse, você estava na lista do Dr. Savimbi. Na lista de quê? Mas por quê? Eu disse, não sei, eu estive numa reunião em que vi que o teu nome estava na lista. E eu sei por quê. Porque quando eu fui falar... Não, mas aquele gesto que fez os ouvintes não viram, né? Mas sentiram. Sentiram, né? Apenas no Facebook, né? O problema é o seguinte, é que quando eu fui contactado por duas pessoas já falecidas, por acaso, que era o professor Dr. Jerônimo Anga e o Dr. Jaca Jamba, quando fui contactados, é a testemunha viva desse nosso encontro ainda. A mãe do Dr. Savimbi, nós fomos contactados e fizemos uma reunião num dos hotéis de Luanda, que eu posso citar sem receio nenhum, que é o hotel, ali ao lado do Hotel Trópico, como é que chama, lá embaixo? Tivoli? Tivoli. Fizemos ali uma reunião e para falar e não sei o quê, e eles pediam muito, insistiam que estavam a cumprir uma missão do Dr. Savimbi, que era nosso admirador e não sei, queria que nós entrássemos na lista. E radicalmente nós não conhecíamos a UNITA profundamente, nós dissemos que não podíamos, que não convinha e que nós éramos artistas e não sei o quê. Mas o que se passa é isso, também vou fazer a revelação. Suponho, sabe que no dia seguinte ou no mesmo dia, o MPLA já sabia que nós tínhamos estado reunidos com os homens da UNITA. E aí, quando fomos convidados, não dava para hesitar, porque senão ou tombávamos de um lado ou tombávamos do outro. Sim. Ficávamos ali por cima do muro e aquilo ficava muito difícil. Depois também tem as afinidades com o MPLA. E tem afinidades com o MPLA. Eu tenho irmãos, que atacaram no 4 de fevereiro e que morreram. Tem irmão que morreu no Maqui. Tenho histórico. E depois o meu pai é catete puro. Aquilo seria logo lesa pátria. Quer dizer, tudo isso influenciou. Mas não foi por uma razão de militância. Também não tenho receio de dizer que nunca fui militante do MPLA Partido do Trabalho. Eu fui um jovem pioneiro militante do MPLA, daquele velho MPLA. Foi uma resposta às circunstâncias, então. Sim, foi uma resposta. Porque também há uma expressão que diz assim, quando a pátria ordena, nós os filhos temos que cumprir. Pronto. E a pátria naquele tempo era representada por quem? Do sistema de partido único, quem é que dirigia, quem é que representava, quem é que... Não havia outra hipótese. Não havia mesmo outra hipótese. Mas nós estamos aqui para falar de poesia. Não, é preciso compreender o homem. É por isso que nós fomos até nessa questão da arqueologia política. E foi uma boa experiência. 16 anos do Parlamento foi uma boa experiência. Por quê? Porque conseguimos conhecer bem o MPLA por dentro. Conseguimos conhecer bem o MPLA por dentro, onde eu estava. Consegui conhecer a classe política angolana toda. Sim. Toda. Sim. Toda a grande classe política angolana hoje sabe que existe um poeta, Lupito Feijó, e que, no fundo, entre aspas, era um poeta emprestado à política naquela circunstância. É verdade que a minha pergunta foi só do ponto de vista partidário, mas há outra vertente da política que não está associada a partidos políticos. Tem a ver com o político. Nem nunca me vou filiar a nenhum partido político, porque quem já resistiu até onde eu resisti, agora não tem necessidade. Eu sempre fui crítico dentro, e é só ler a minha poesia, a minha literatura, eu sempre fui crítico, e eu costumo me afirmar como um crítico social. Sim, tens o lado irreverente, irreverente muito marcado. Próprio que eu herdei da minha juventude, mas jamais me filiar a um partido político.
Sim, é por isso que eu acho que, na verdade, tu continuas a fazer política fora do partido político. Eu faço política com poesia. Efetivamente. E eu também continuo a ser um dos melhores que alia política e poesia. Efetivamente. Poética e poesia. Tal é assim que muitos títulos da sua obra têm a ver a ideia da doutrina. A política como doutrina, a poesia como doutrina. Qual é o teu entendimento da política vista através da poesia? Porque tu convertes a poesia, tem verbo. Há vezes que tu dizes... A poesia é multidimensional. A palavra é pluridimensional. E é nessa multidimensionalidade, nessa pluridimensionalidade, em que eu permito que as pessoas que me leem façam leituras, se quiserem até extraliterárias, mas que alcancem o âmbito, o âmago da poesia. Da figura do estilo, da figura. Não, é importante ver isso, porque eu acho que ver o Lupito nessa perspectiva é diferente. Quer dizer, alguém que navegou nas aulas da política, mas que depois consigo estar fora. Se refugia no lado estético. E nota-se por o volume de livros que publicou nos últimos anos, é imenso, nota-se muita solidez, maturidade, mas está refugiado na poesia. Muito trabalho. E trabalho fundamentalmente leitura. Sim. Leitura. E uma coisa que eu devo dizer, vou revelar, as viagens fazem muito bem para um artista. Hoje já se diz que podemos viajar pela internet, não. Quando eu falo viagem, é viagem física, estar ali, contactar com as pessoas, dar um abraço, que agora há um ano que já não estamos a abraçar confrades de fora do país, mas dar aquele abraço, confortar. Subir no avião, né? Subir no avião, ser tocado. Ouvir aquela pergunta da hospedeira, peixe ou carne? Estou com uma saudade. E quando ela diz peixe ou carne? Peixe ou carne. Quando ela diz peixe ou carne. É o que eu mais quero ouvir, peixe ou carne. Bacalhau. Quando ela diz peixe ou carne? Não há bacalhau. Aqui uma perspectiva da viagem e os intelectuais. Há muitos intelectuais que foram viajantes, passaram a vida a viajar, há uma espécie de exílio às vezes que nos persegue, e quando nós nos distanciamos ele torna-se mais evidente, e acho que a viagem tem um bocado desse, além do conhecimento, não sei o quê, nos obriga à distância do fenómeno que nós seguimos habitualmente e um olhar mais assertivo, se me é permitido dizer. Não sei. Era importante. Por favor. Há uma literatura de viagens até. Pois, realmente as viagens são importantes para todos, e para os artistas e para os poetas principalmente, mas estas viagens que estavam a falar são as viagens ao exterior. Era bom que os nossos poetas viajassem, passassem a Barra de Kwanza, aquelas lombas da Barra de Kwanza, nomeadamente para o Sul, e para também apanharem e se inspirarem um pouco pelo nosso país. O Norte come-se muito mal. Eu quando vou para o Norte venho com muita fome. O Sul, o clima é mais agradável e come-se melhor. Eu sou de Luanda. Ok, 15 horas e 37 minutos, este é o programa Conversa Sombra da Mulemba. Estamos na Nona Brisa, na residência aqui do nosso amigo Lupito Feijó, que é o homenageado do programa. Está do outro lado da linha, em Portugal, Luandino de Carvalho, edito de imprensa da Embaixada de Angola em Portugal. Certo, né? Luandino, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa Mulembeira. Boa tarde a todos os ouvintes da Mulembeira. Uma pequena correção, eu sou o edito cultural da Embaixada de Imprensa. Adido cultural da Embaixada. O que eu disse mesmo? Não disse isso. Ok, maravilha. Podes continuar. Alô, sim. Não, está muita interferência. Mas nós estamos a ouvir bem. Pode continuar, nós estamos a ouvir bem. Esteja à vontade. Eu estou muito feliz essa chamada para introduzir, para dizer as palavras do meu amigo Lupinho. Ok, 15 horas e 38 minutos. Infelizmente estamos com muitos problemas, mas há bem pouco tempo a Sandra Pulson estava a falar qualquer coisa. Ainda quer continuar a falar, Sandra? Às vezes
Nós vivemos em Luanda e estamos inseridos neste meio, nós às vezes seguimos uma narrativa muito do litoral de Angola e temos a dificuldade de incluir as narrativas do interior de Angola. Digamos que também não é muito fácil às vezes viajar pelo interior de Angola. Para o sul é mais fácil, mas para o norte eu ando a adiar um trabalho no norte de Angola. Diria mais, às vezes é mais fácil ir para o estrangeiro do que ir aqui para o interior de Angola. Mais fácil e muito mais barato. Eu tenho essa experiência. Mais fácil e muito mais barato. E muito mais barato. É mais barato ir a Lisboa do que ir daqui ao Namibe. Eu estive lá o mês passado. E vou várias vezes, portanto, todos os meses ou de 2 em 2 meses andamos 1000 quilómetros nestas picadas de Angola. É mais barato ir a Lisboa. É mais barato ir a Lisboa, é menos caro estar aqui com o Adriano Michinge, o Orlando Sérgio e, claro, o Lupito Feijó. Este é o programa Conversa Sombra da Mulemba. Mas Adriano Michinge aqui, o nosso produtor, o desta sentada, eu sei que você está aí praticamente já com a mão na palavra, passa a expressão. Sim, continua. Temos uns 20 minutos mais de programa, então tínhamos que trazer a poesia de Lupito Feijó aos dias de hoje. E, portanto, a mim me interessa saber a percepção de Lupito Feijó do lugar da poesia na Angola de hoje, o que vê, o que lê, o que escuta das novas gerações de poetas, se acha interessante, se não acha, que conselhos é que tem a dar, ou pelo menos linhas de pensamento que acha que pode ser interessante para os jovens poetas e para quem se interessar pela literatura. Lupito, trata com a nova geração, qual é a percepção que tem desse assunto? Trato sim, mas trato com os jovens que o merecem, esse tratamento. Os jovens, eu também já fui jovem, continuo a ser um jovem um bocado menos jovem, mas devo dizer que o que eu noto, para além da rebeldia própria dos jovens de todas as gerações, nas novas gerações há sempre, nas atuais do nosso contexto, demonstra um bocadinho de incultura, falta de conhecimento básico, que revela falta de leitura, por um lado, pouca leitura, pouco aquilo que se chama cultura geral, para o domínio da literatura, e alguma arrogância por cima disto. Porque geralmente as pessoas incultas são um bocadinho arrogantes. Muito arrogantes? São muito arrogantes. E eu noto isso, como dizia, noto essa falta de cultura geral, falta de muitas coisas, também porque o sistema de ensino em que eles cresceram permitiu isto, proporcionou isto. Um sistema de ensino em que a língua portuguesa é mal aprendida e mal apreendida, o vocabulário é um vocabulário falível, escasso, falível, o estudo da gramática, a compreensão do fenômeno da gramática da língua é deficitário, e isto faz com que esta nova geração de jovens que apareça, e quando a estes defeitos todos próprios do momento se junta esta arrogância, deixa muito a desejar. Mas entretanto, calma, tem jovens de referência. Há jovens de referência e que prometem e que me permitem-me dizer hoje que o futuro da literatura angolana, em princípio, está assegurado, desde que eles permitam alguns puxões de orelha. Ok, pode citar algum desses jovens que conhece? Eu ia cometer um erro muito grande, porque já fui acusado de errar quando, em algumas circunstâncias, ousei citar nomes. E depois essa coisa das citações de nomes traz um outro problema, acarreta um outro problema. É que, às vezes, ilusoriamente, há nomes que nos garantem continuidade. Ilusoriamente, só. Nos garantem continuidade. Você vai apostar em alguém que aparentemente tem um presente, ou tem um futuro, ou tem um presente. Ou seja, ele até hoje pode publicar um livro muito interessante, muito engraçado, mas não te garante continuidade. E o grande problema está ali. Nós estamos a insistir que estamos aqui nesse trilho há 40 anos, desde 5 de julho de 80, vamos fazer agora 41 anos, e o trilho segue. E a continuidade, e essa continuidade é fundamental. Portanto,
Não podemos desprezar os jovens. Aqueles que quiserem se aconchegar para aprender, é muito bom. Veja, por exemplo, um exemplo. Vou-lhes dar um exemplo concreto. Está ali um jovem que se abalança para a crítica literária, para os estudos e para o ensaio. João André, e também para a poesia. E também para a poesia. Eu convidei uns 5 ou 6. Só ele é que apareceu. Eu convidei para estar aqui uns 5 ou 6 da geração dele. E bons, supostamente bons, como eles dizem ser. E só ele é que está aqui. Dos que eu convidei, só ele é que está aqui. Quer dizer, isso dá já o indício da vontade, do esforço de vontade. Agora, há aquilo, é preciso não confundir o que é uma manifestação de vontade e que é efetivamente, e o que é efetivamente ser. E aí voltaríamos àquela questão do ser e do ter. É que eles querem ter fama. Bela fama, são. Não, isso assim não leva a nada nenhum. Ok. Eu acho que era bom fazermos então o agora, inverso, né? não, ver o que é que o jovem, Uhum. como é que o jovem João André vê a poesia do Lupito Feijó e como é que vê essa questão do diálogo entre gerações. Por favor. Meus saudações ao homenageado, mestre Lupito Feijó, saudações aos presentes e saudações aos outros que... Este pelo menos diz mestre Lupito Feijó, os outros dizem Lupito Feijó. Como se fossem da minha lavra. Isso, é verdade isso que o mestre diz, não é? A falta de leitura em grande parte da juventude. E às vezes as pessoas dizem, por que é que chama mestre? Será um ato de bajulação? Não, não. Quem lê, por exemplo, o Ayenga Chito, a obra Caíto, Macas na Sanzala, ele chama a atenção ao jovem Caíto. O avô a chamar a atenção ao jovem. Olha, você quando vai a um sítio, ele era bom, um bom marceneiro, tanto que recebia trabalhos que poderiam ser dados aos já mais velhos. E ela aconselha o Caíto a chamar mestre aqueles que começaram nesta profissão em primeiro lugar, ou com já um tempo a mais. Ele diz que quando for a um ofício deve respeitar e tratar por mestre quem você já encontrou a fazer isso. Não perca o fio à meada, era ver o olhar que a nova geração tem da poesia do Lupito. Exatamente. Agora vou para a poesia. Lupito Feijó... De uma forma breve, não precisa ser muito exaustivo. Sim, vou tentar fazer síntese. Lupito Feijó é dos poetas que nos anos 80 vai entrar para a instituição literatura angolana e vão em 84 principalmente criar uma ruptura. Esta ruptura vai se dar a partir de manifestos e o curioso é que tive contacto com todo o trabalho feito depois de uma pesquisa dos anos 84, 85 e até 90. Curioso é que no manifesto do Andange vamos encontrar que 2 textos de Lupito Feijó foi o único naquela primeira vinheta do Andagem em abril de 84 que teve 2 textos. Mais um fato curioso, foi das poucas vezes em que encontramos no jornal da Angola um texto escrito à mão e ele faz isto no texto no ecrã, leitor, fecundação, pão. Ele faz aí um exercício que, para os que hoje vão apreciar a poesia de Lupito Feijó, pensam que é algo novo, é uma coisa de hoje, quando na verdade ele já anunciava isso em 84, que é no manifesto para uma nova consciência visual da linguagem, ele já alertava isso, que é aquilo que também nós falamos em Umbundo, que onde há cai cola, a palavra é venerada, não é? Que é o dizer muito com poucas palavras. Esse exercício dos poemas que aqui fomos lendo, a tia Sandra foi lendo, vê-se aí que são 4 palavras, mas que ela acaba por depois brincar artisticamente com 4 palavras e ter aí, às vezes, um conjunto de sarcasmos, metáforas, ironias e às vezes até o mal dizer da sociedade. Vai se notar na poesia de Lupito. Agora, no fato social, artístico,
Lupito Feijó entra naquele grupo de escritores das outras gerações que felizmente acolhem os jovens, e como ele disse, aqueles que na verdade querem aprender. Esse conjunto são infelizmente poucos, e temos aí nomes, um deles então é o Lupito Feijó, João Tala, podemos encontrar ainda o José Luís Mendonça e Adriano Michinhos, que são aqueles que acolhem os jovens escritores sempre que necessário, tenham uma palavra, e às vezes até, como David Capelenguela, o mestre David Capelenguela diz, é um exercício às vezes arriscado. É sim, senhora. É sim, senhora. Mas é um prazer ouvir-te. É um prazer ouvir-te, sim, senhora. E hoje tenho coincidido com o Lupito que podemos dar o benefício da dúvida à nova geração e, portanto, o futuro dela, da nossa literatura, está assegurado. David Capelenguela está aqui presente, o secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, e numa homenagem ao Lupito Feijó, não faria sentido não ouvi-lo. É importante ouvir David Capelenguela, porque acho que não é só por causa da visão da instituição, mas sobretudo a visão também de um cultor da poesia, de alguém que está atenta, de uma pessoa que está atenta ao movimento cultural, artístico e literário do nosso país. Por favor, David, algum depoimento, por favor? Muito obrigado a todos, boa tarde. Parabéns, Lupito Feijó. O Lupito tem estado a somar um conjunto de resultados, ao lado de poucos, porque este mês de março que estamos a fechar, tivemos dois momentos. Primeiro momento, no dia 3, como apresentador de uma obra, e na sexta-feira como fez dar a ler a sua mais recente obra. Bom, falar de Lupito Feijó é falar dos poucos, como bem disse o João André, que receberam o testemunho da literatura angolana um pouco depois que o nosso país se tornou independente, na geração de 80, com o dinamizar da Brigada Jovem de Literatura. Embora depois, ou muito cedo, eles se tenham encontrado numa posição menos confortável, porque na verdade entendiam eles que a literatura que se estava a produzir naquela altura já não os identificava. Daí que surge então o Andange, que para encontrar a palavra Andange veio de duas propostas de junção de duas palavras, de Onhanda, que vem do Umbundo, e Ndange, que vem do Quimbundo. Na verdade, aí o Lupito teve que fazer recurso à sua mãe para, de facto, ver se aquela palavra ia, de facto, corresponder a Amon, que é aquela pedra de moer. Eles entendiam que precisavam, de facto, aprimorar a palavra, e o que se estava a produzir naquela altura já não os identificava, não fazia aquilo que, de facto, eles procuravam. E questionavam, não é, a forma como a poesia devia ser escrita, porque o momento já não era mais de chorar a independência, o momento era, de facto, de viver. Faz um percurso muito grande, porque começa com um grande dinamismo no nosso país, e que hoje já podemos falar, de facto, de uma internacionalização da sua produção artístico-literária, não é? Porque o Lupito já vai a largos passos na sua divulgação, da sua atividade literária. Bom, o outro elemento muito importante aqui, que pronto, já agora nas vestes de secretário da União dos Escritores Angolanos, é dizer que o Lupito Feijó é um membro dinâmico da União dos Escritores Angolanos desde muito cedo. Não fosse por isso, Luandino tivesse olhado para ele para atribuir uma função. Na União dos Escritores Angolanos foi secretário de Relações Exteriores naquela altura. E nesta altura, desculpa, secretário-geral, tenho mesmo que lhe interromper, porque já estamos aqui em apuros de tempo, são 15 horas e 53 minutos, temos mais 2 minutos de programa. Michinhos, podemos fechar com a leitura de um poema? Basicamente, acho que é preciso recordar, não está aqui presente entre nós Luís Canjimbo, mas é bom citar que Luís Canjimbo, ao falar da poesia de Lupito Feijó, assinala o seu lado iconoclasta, o seu lado de emergente e o seu lado experimental, que na verdade formam parte do tronco fundamental da poesia. E também eu acho que a longevidade da poesia de Lupito Feijó se assenta nesses 3 elementos. Eu acho que devemos terminar o programa com um poema do Lupito, lido pela Sandra Pulson, no seu livro O Desejo da Minata. Por favor, Sandra.
Sim, mas antes do poema, eu gostava de lembrar, porque não foi lembrado nestas 2 horas de programa, que o mestre Lopito Feijó recebeu o ano passado um prémio importante, um prémio internacional, que é o prémio Guerra Junqueiro. Portanto, foi-lhe atribuído esse prémio. E Guerra Junqueiro foi um poeta português, um clássico português, e foi atribuído a um escritor angolano pelo seu prestígio e pela sua obra, e esse prémio foi atribuído o ano passado ao mestre Lopito Feijó, portanto, foi o angolano a qual foi atribuído o prémio. Agora vamos ao poema. Agora o poema dos desejos, os desejos da Aminata. Aminata, fecha os olhos, se não leste isso muitas vezes. O poema chama-se Úmida Lavra. Nesta noite quero um assobio de língua penetrante. Quero afiar-te o mais íntimo raiar. A Minata fugiu. Saciar-te com a concha da ostra para o côncavo e convexo delírio. Sem delongas, beijar-te até ao amanhecer. Simplesmente amadurecer no vermelho das tuas artérias, no orvalho da tua virgindade, ou mesmo na flacidez da tua densidade. Ou na verdade da tua mocidade, ou ainda na vaidade das nossas rebarbas. Quero em altas doses, quero nesta noite alimentar-te com a cor do molho dos tomates de um gênio genial, umedecido. 15h56, programa Conversa Sombra da Mulemba, ponto final. Estamos na Nona Brisa, na casa do Lopito Feijó. Nós voltamos a próxima semana com mais um tema de interesse, sempre aqui à Sombra da Mulemba, com Raimundo Salvador, Orlando Sérgio e Francisco Gioconda. Como o cara... Ai puto, hoje vamos destapar. Ah, sim, tens um texto para ler. É um poema curto, destino, destinatário. Chico, ainda temos tempo? 1 minuto, temos um tempo. Versão conjunção. 1 minuto. Ensopado, mas não enjoado. Maltratado, mas não acabado. Ferrado, mas não destroçado. Carcomido, mas não desvendado. Avisado, por isso meticuloso. Assombrado, por isso misterioso. Agitado, por isso calcorreante. Andarilho, por isso circundante. Rígida, regra singela rebeldia, simples sopros de sobras sociais, sonho cristalino ou sombra florestal de invicto micto e florescente maiome. Ok, já maravilha, agora mesmo. Obrigado, Orlando, muito obrigado a Sandra, o Milquinho, o João André, os presentes, os irmãos Mendes de Carvalho, o Cadete, o nosso técnico Francisco Gioconda. Muito obrigado ao secretário-geral David Capelenguela, à Aminata, os jovens, nós falamos das jovens que estão ali, as minhas queridas leitoras de uma biblioteca itinerante que nós temos aqui na praia. Essas bibliotecas, como é que se chama? Despadronizadas. Despadronizadas, ok. Mas já estamos fora... Eu trabalho com elas aqui na praia. Não, já estamos fora do ar, já terminou o programa, mas aqui podemos continuar a conversa. Até, aliás, temos uma bonita plateia. Está ali o Nelson também, está todo ele escondidinho ali. Um velho amigo também, está ali o Nelson. Sim. Então estamos em família, no fundo.
Ai, puto, hoje vamos destapar as cubas dos planos de net da Unitel. Quais são os que tu mais usas, bro? Calma, puto, são tantos que até às vezes eu me atrapalho. Planos de net Unitel. Mais redes sociais, mais e-mails, mais gigas. É muita net ao mesmo preço. Escolhe já o melhor plano para ti, de 250 megas até 50 gigas, ou envia net 1 giga para 19,107. A Unitel é o futuro. Unitel. Conversa à sombra da Moema. Da raiz às folhas, passando pelo cal. Diálogos de ontem e de hoje para a construção do amanhã. Conversa à sombra da Moema. Meio minuto só para ouvirmos o Carlos Ananás, dentre muitas músicas que ele vai cantar aqui, ouvimos a cantar uma, depois o resto vai seguir. Está bem. Brincadeira da Minata. Ok, traz